Olá, gente. Então, nossa terceira aula sobre logaritmo, né? E como eu tinha falado, né? O nível do exercício ele vai aumentando, né? Então, seria interessante vocês sempre registrarem aí cada detalhe, certo? Vocês querem tentar fazer primeiro? Dá um tempinho para vocês. Muito bem. Gente, calcule o valor de cada expressão. A expressão eu estou chamando de A e quero saber quanto equivale o logaritmo de 0,01 mais o logaritmo de 100.000. Primeira coisa importante que nós vimos na aula passada é que a base do logaritmo não está aparecendo. É porque a base é 10, chamado de logaritmo decimal. Perfeito? Então você poderia calcular, você pode calcular esse logaritmo aqui, no cantinho do seu caderno, depois calcular esse outro logaritmo aqui da mesma forma. Mas nós vimos na aula passada que não precisa. No logaritmo decimal, quando acontece isso aqui, professor? 0,001. É só contar quantas casas tem após a vírgula. Quando o logaritmo é decimal. Quantas casas tem após a vírgula aqui no primeiro logaritmo? Não são 3? E é após a vírgula? Então, esse logaritmo aqui é menos 3. Não precisa nem fazer conta. Claro que você pode fazer tudo que nós fizemos na segunda aula, né? Mas daqui para frente, quando o logaritmo for decimal, é simplesmente isso. A mesma coisa aqui, né? Logaritmo de 100.000. Você pode chamar isso aqui de x, né? A base é 10, mas você não precisa. É só contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse logaritmo é 5. Só não entendi, mas por que isso é verdade? Eu, na aula passada, eu tinha mostrado para vocês que se eu fosse calcular esse logaritmo aí, logaritmo de 100.000, na base 10, que é o logaritmo decimal, a gente chamava de x, e aí faria o quê? 100.000 igual a 10 elevado a x. Só que isso aqui em potência de 10 é exatamente 10 elevado a 5. São 5 zeros. Aí ficou 10 elevado a 5 igual a 10 elevado a x. É por isso que o meu x é 5. É por isso que o meu logaritmo ali é 5. Então, nesses casos de logaritmos decimais, você pode ganhar tempo, né? Então, quanto equivale esse logaritmo aqui? 5. E quanto equivale esse? Menos 3. Soma esses dois números, a soma vai dar 2 e está resolvido. Perfeito? Então, tem exercício de logaritmo que você pode se adiantar um pouco mais. Na letra B, logaritmo de logaritmo de 81 na base 3, na base 2. Que confusão, né, gente? Mas aí você resolve de dentro para fora. Porque, na verdade, o meu logaritmando é esse cara que está aqui, ó. Então, primeiro você resolve esse logaritmo e depois volta para a conta. Então, seria o quê? Nós temos que calcular o logaritmo de 81 na base 3. Eu vou chamar de x, vou trocar isso aqui por uma equação exponencial, 3 elevado a x, é igual a 81. Você vai fatorar o 81 por 3, essa fatoração eu vou deixar para ti, tá? Tu já sabes fazer isso. Fatora 81 por 3, e 3 elevado a x vai ser 3 elevado a 4. Pronto, o meu x é 4. Ou seja, no lugar disso aqui, eu vou colocar 4. Eu resolvo de dentro para fora. Então, a minha expressão B virou logaritmo de 4 na base 2. E aí você resolve esse outro logaritmo. Então, na verdade, esse exercício, ele só tem cara difícil, né? Aí como é que eu faço, professor? Chama de y, né? Já chamou de x o primeiro, vou chamar de y agora. E aí você troca por uma equação exponencial, né? 2 elevado a y é o 4. Ou 4 igual a 2 elevado a y, tanto faz. Fatora o 4, essa fatoração você já conhece, né? É 2 ao quadrado. Pronto, y é 2. Então, essa expressão toda aqui, ela vale 2. Tranquilo? Tu tem que treinar isso, gente. Letra C. O C é logaritmo de cosseno de 60 graus na base 2. Ei, professor, já misturou as coisas. Não, gente, na verdade, o aluno só tem que saber quanto equivale o cosseno de 60 graus. Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembra disso? Esse cosseno de 60 é o meio. Então, na verdade, eu quero saber o logaritmo de 1 meio na base 2. Tá aí. E aí você chama isso aqui de
x. E aí você vai trocar por uma equação exponencial. 2 elevado a x, 2 elevado a x é igual a 1 meio. Na primeira aula a gente já conversou, esse 1 meio é 2 elevado a menos 1, lembra disso? Então isso aqui é 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2. E aí você tem que o x é menos 1. Pronto. Aí, né? Uma questão parecia ser muito difícil, mas tranquila. Tá? Letra B. Logaritmo de 2 raiz de 2 na base 2, mais logaritmo de 10 na base 0,01. Bom, aí tem que ter um pouquinho de habilidade, né? Para poder resolver. Então, vamos lá. Como é que vocês iriam resolver isso com facilidade? Bom, com um pouquinho de paciência, a primeira coisa que a gente tem na matemática, que usar é a paciência, eu vou calcular esse logaritmo aqui e após isso vou calcular o outro. Certo? Vamos lá então? Então fica assim, né? Logaritmo de 2 raiz de 2 na base 2. Eu vou chamá-lo de x. Usar a propriedade aqui, né? Fica 2 elevado a x igual a 2 raiz de 2. Aqui você vai ter que se livrar dessa raiz, nós já aprendemos a fazer isso. Isso aqui é 2 elevado a 1 meio, lembra disso? Toda raiz quadrada é um número elevado ao meio. Né? E agora aqui você tem uma multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Tem que saber somar a fração, é 1 mais 1 meio. Né? 1 mais 1 meio dá 3 meios. Lembra disso? Pode usar o MMC, faz como você quiser. Tá? Então aqui eu conservei a base e somei os expoentes. Então no final ficou o quê? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3 meios. As bases são iguais, os expoentes também serão. Então, o meu primeiro logaritmo ali é 3 meios. Eu vou fazer a mesma coisa com esse logaritmo. Né? Mesma ideia. Eu vou calcular ali 2 logaritmos. Então, o primeiro já deu 3 meios. Agora vamos ver quanto é que vai dar o logaritmo de 10 na base 0,01. Idêntico, vou chamar de y, certo? Troco por uma equação exponencial. Beleza? Aqui o 0,01 é uma potência de base 10, que vocês já sabem, é 10 elevado a menos 2, lembra disso? Né? Isso fica 10 elevado a menos 2. E isso já é elevado a y. E não esquecendo que o expoente aqui do 10 é 1, né? Aqui você tem uma potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes y, menos 2y. Igual a 1. Já perceberam o que eu fiz, né? Eu tenho bases iguais, os expoentes também serão. Aqui eu fiz potência de potência. E aí o meu y vai ser menos 1 meio. Pronto, gente. Então você tem ali esse logaritmo aqui valendo 3 meios e esse logaritmo valendo menos 1 meio. Se você somar essas duas frações, você vai encontrar 1. Perfeito? Só somar as duas frações. Então o resultado aqui é 1. Para fechar essa aulinha, logaritmo de 100 na base 2. Aquilo que eu falei, né? Você vai resolver de dentro para fora. Para um pouquinho mais rápido. Claro que eu teria que calcular aqui o logaritmo de 100 na base 10. Tá vendo que não está aparecendo a base? Na base 10. Aí eu calcularia o logaritmo desse logaritmo na base 2 e finalmente o logaritmo de tudo que aconteceu ali. Então você vai resolver de dentro para fora. Só que esse logaritmo aqui, tu já sabes quando é que é de cabeça, né? É um logaritmo decimal. Logaritmo de 100 é só contar os zeros. 2 zeros? Então isso aqui é 2. Pronto. Isso aqui é 2. Agora, dentro dos colchetes, você tem logaritmo de 2 na base 2. Gente, quando o logaritmando for exatamente igual à base do logaritmo, isso aqui dá sempre 1. Por que dá 1, professor? Bom, você pode até querer calcular. Log de 2 na base 2 é x. 2 elevado a x é 2. O expoente aqui do 2 é 1. Olha só, o x é 1. Então, isso aqui é 1. Então, na verdade, você está querendo calcular o logaritmo de 1 na base 10. Não pode esquecer, a base aqui é 10, não precisa aparecer.
Agora, chama isso aqui de K, qualquer outra letra. Já tinha usado X, já tinha chamado Y. E aí você fica o quê? 10 elevado a K é igual a 1. Olha, gente, 10 elevado a quanto que dá 1? Lembra? O K é 0. K é 0. Então aqui tu tens o logaritmo dessa expressão vale 0. Então você já percebeu que é somente treinamento, tá certo? Um forte abraço e até a quarta aula.